Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, eu sou Anderson Santos e este é o Jogando Dados. Neste podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Continuamos neste episódio a série que tem como objetivo apresentar e discutir os artigos publicados no dossiê temático Mapeamento da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, Contribuições Históricas e Perspectivas para o Futuro, que foi coordenado por Anderson Santos e Manuel Dourado Bastos na revista EPTIC. Hoje nós vamos falar do artigo Nós, as Economistas Políticas da Comunicação, um conto de subrepresentações e apagamentos em busca de um final feliz no reino encantado da EPC brasileira, escrito por Sil Bahia, Márcia Gonçalves, Janaíne Aires, Kaline Barros, Suzy dos Santos e Luanda Schramm. Recebemos neste episódio algumas das autoras, Sil, Suzy e Kaline. Kaline é professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da ECO, doutora pelo Pós-Com da Universidade Federal da Bahia e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Políticas e Economia Política da Informação e da Cultura, o PEIC. Sil é diretora de programas do OLABI, mestre em Cultura e Territorialidades pela Universidade Federal Fluminense, também é pesquisadora do PEIC, e Suzy é professora da Escola de Comunicação, da ECO da UFRJ, doutora pelo Pós-Com da UFBA e coordenadora do PEIC. Então, vou começar pela ordem que aparece do artigo. Então, saudar e agradecer pela participação a Sil, que eu vou chamar de Sil, como está no artigo. Silvana, tudo bem, Sil? Como estão as coisas por aí? Oi, tudo bem? Por aqui estão tensas, mas, estamos aí, vivendo esse momento de pandemia, mas está tudo bem. Acabou sendo um tema do histórico do Jogando Dados, a questão dos limites pela pandemia, a situação e tudo o que acaba se agravando com isso. Mas, Kaline, tudo bem contigo? Como estão as coisas? Porque você está no Rio de Janeiro também, Então, depois desse processo maluco de segundo turno por aí. Sim, bom dia, Anderson, bom dia para todas as meninas. Pois é, estamos aqui no Rio, curtindo um calorzinho e uma ressaca das eleições. Estamos seguindo no isolamento social e tentando esperar o melhor, dos próximos dias dessa nova onda que a gente começa a ver que tá surgindo também muita força aqui no Rio, Então, devidamente isoladas, mas sempre, nunca negando trocar uma ideia. Isso, verdade, temos que manter os cuidados, especialmente para quem já vinha estabelecendo e, enfim, no final das contas, torcer para que as pessoas tenham também essa preocupação. E, Suzy, bom dia, o horário da nossa gravação, mas como estão as coisas por aí e também, como está esse período de experiência de trabalho universitário para você que é diretora de escola, de faculdade, nesse período confuso também de aulas remotas. Imagino que é mais um agravante, para a gente lidar enquanto professor e professor. Como estão as coisas? Bom dia, pessoal. Bom dia, Anderson. A gente está num momento desafiador, em todos os sentidos. É desafiador do ponto de vista político, social, econômico. Então, estar em cargo burocrático é um momento extremamente desafiador também, mas, por outro lado, é uma oportunidade para a gente exercer empatia, para a gente tentar estabelecer os vínculos que a gente acredita. Então, estamos aí, estamos tentando. É isso. Realmente também são desafios, eu diria, para testar a humanidade, Nesse sentido do que é ser humano e quais as características que nos diferenciam. Rafaela Martins, também
presente aqui, nossa pessoa do Jogando Dados, que também estuda especialmente gênero. Então, a gente está com a comentarista adequada também para esse episódio. Rafa, como estão as coisas aí em Portugal? A gente estava conversando antes, né, de começar a gravar, né, que a segunda onda na Europa já exige algumas coisas diferentes no cotidiano português, mas como você está levando as coisas por aí? Bom dia, Anderson. Bom dia para todas as meninas. Realmente, bom, primeiro dizer, né, que estou empolgada com a nossa conversa de hoje, porque tô na minha área. Tô em casa e acho que vai ser uma conversa muito importante e muito rica. Com relação à pandemia, gente, é verdade, aqui a segunda onda veio com tudo, agora tem algumas medidas de restrição, alguns horários e dias que a gente não pode sair de casa, que o comércio fecha, né, que tem toque de recolher, então a situação vai ficando um pouco tensa de novo. E é aquela coisa, né? Eu sempre acabo comparando com o Brasil e eu sei que aí a situação é muito mais complicada, porque além de tudo não tem nenhum tipo de direcionamento do governo, né? Eu estava conversando com o Anderson que agora para o Natal o comércio no Brasil está com horário até estendido em muitas cidades, enquanto que aqui eles estão restringindo o horário do comércio, fazendo as pessoas não saírem muito de casa, né? Mas vamos ver, também estão com promessa já de vacina aqui para Portugal, que vai começar em janeiro, né? Agora com as aprovações das primeiras vacinas, já começa essa corrida aí dos governos, e aqui parece que já compraram os lotes necessários para toda a população. Então, vamos ver, nessas horas, né? Eu sou muito privilegiada também por estar aqui, né? Vamos ver como é que a coisa corre no Brasil, que é a minha grande preocupação. Mas vamos lá, vamos, chega de pandemia, né? A gente sempre acaba falando desse assunto, mas bora pro assunto do dia aqui. Vamos discutir gênero e crítica da economia política da comunicação e EPC. É isso. Vamos lá, vamos começar, né, tratar do artigo. E aí eu vou começar com a Suzy, né? O artigo se propõe, como a gente vem falando aqui, para além da discussão de gênero, mas é uma discussão também sobre o gênero na economia política da comunicação brasileira, né? Especialmente sobre isso, ainda que trate de forma ampla a questão do racismo estrutural, do racismo na academia e no próprio campo da comunicação, né? Qual foi a motivação de vocês para fazerem tal levantamento, né? Para terem essa ideia e montar esse levantamento e apresentar no dossiê da revista EPTIC? Foi o ódio, Anderson. Então, na verdade, eu brinco sacaneando, isso é uma brincadeira, é óbvio, mas assim, quem é mulher e trabalha com economia política já percebe com muita clareza, ainda mais assim, eu tenho 50 anos de idade, estou nesse campo há quase 30, né? Já eu comecei a pesquisar com o Sérgio Caparelli nos anos 90, 94, 93, eu comecei como iniciação científica, então, historicamente, nos eventos, a gente percebe com muita clareza esse lugar secundário, esse lugar que as mulheres são colocadas. E mais ainda, a gente percebe, por exemplo, uma coisa que é muito relevante, que eu sempre percebi, uma ausência das referências femininas internacionais no cenário nacional. A gente percebe que se publica muito pouco, se traduz muito pouco as mulheres. E elas existem, elas estão aí desde sempre, elas são relevantes historicamente desde sempre. Mas também as questões com relação à citação, há um processo. É óbvio que esse artigo especificamente, assim, esse incômodo, ele é comentado, ele é falado em congressos, em corredores, há muito tempo. Ele é conversado, ele é comentado em IMCRs da vida, os OLEPICs da vida, as mulheres comentam, não só na economia política da comunicação, mas em todos os campos. No caso da economia política, ainda existe aquele trocadilho
mundo de Marlboro, que sempre se fez, por ser um campo histórico, né? A briga com o marxismo e o feminismo, ela vem de Rosa Luxemburgo e Marx, ela vem do princípio do marxismo com Alexandra Kollontai. As mulheres estão reclamando do machismo no marxismo desde que o marxismo começou, então é uma luta histórica dentro da própria corrente crítica sobre sociedade. Então, não é uma coisa que começa com a economia política da comunicação. Esse artigo ele é parte de uma história bem mais ampla do que nós mesmas. Mas a ideia para esse especial, quando a gente fala em mapear a contribuição, a gente percebe que há um fluxo de produção feminina que não é mapeado, que não aparece muito pouco. E como nesse grupo de pesquisa, o PI, que nós somos uma maioria de mulheres, que trabalhamos já há algum tempo nesse tema, a gente decidiu que era importante resgatar. É um projeto que nós já estamos há algum tempo trabalhando, eu e a Kaline coordenamos o projeto Nós, as Economistas Políticas da Comunicação, a gente tem oferecido disciplinas, é um projeto sem financiamento, então ele é bastante informal, e a gente vai buscando dar visibilidade às mulheres que trabalham em economia política da comunicação. Logo, essa oportunidade era perfeita para se escrever um artigo tentando mapear como o campo vem trabalhando as mulheres, tentando deixar mais claro essa invisibilidade, porque ela não é uma invisibilidade acidental, ela é uma invisibilidade intencional, ela não é intencional do ponto de vista de um projeto, nós não acreditamos que assim, os homens da economia política da comunicação sentam, bebem cerveja e decidem vamos invisibilizar as mulheres. Mas, de fato, quando alguém escolhe quem ele vai citar, quando alguém escolhe quem ele vai entrevistar para uma revista, quando alguém escolhe quem vai colocar no conselho editorial, quando alguém escolhe quem são as pessoas que a gente vai aprovar os artigos, vai convidar para coordenar os dossiês, quem a gente vai dar espaço ou quem a gente vai traduzir para os livros, a gente faz uma seleção específica e, usualmente, coincidentemente, os homens citam os homens convidam aos homens. Então, nós temos uma invisibilidade muito grande, enorme no campo e que era importante tratar. Obviamente, também é muito importante marcar que a história das opressões, ela tem marcas interseccionais. Então, também as mulheres negras têm um histórico de invisibilidade muito maior. Então, era importante para este grupo também manter essa marca. Então, é isso, né? Tava eu lembrando, né? Relendo o artigo por conta da pauta e tudo mais. Lembrando de 2014, conversando com a Suzy no evento do Rio sobre isso, né? Sobre a quantidade de mulheres, inclusive, na diretoria da Olympique Brasil. A gente tinha a entidade, né? Quando eu falo, a gente sempre teve, pelo menos dos casos que eu lembro, pós-presidência da Anitta Simes, sempre tinha uma mulher na diretoria, só que muitas vezes não passava disso, né? E aí na gestão de começou em 2016, já foi paritário, em 2018 a gente não conseguiu, foi um processo extremamente atípico, e a gente conseguiu agora, né, na eleição, a gente não, né, a nova diretoria conseguiu ter também uma representação mais paritária em relação a isso. Imagina as outras coisas em relação à referenciação e citações que acabam refletindo os processos de uma sociedade patriarcal. Não é isso, Rafaela, que levantou aqui a mão para poder falar? Fica à vontade para comentar também. Exato, complementando, né, o que a Suzy falou e o que você acabou de falar, Anderson, existem questões estruturais também que dificultam muito a vida da mulher acadêmica, né, e que vão até para além de tudo isso que vocês já comentaram, né. Então, a gente pensar em dupla jornada, pensar em acúmulo de funções, pensar mesmo nos tetos de vidro, né, que a gente sabe que acontece, que impede a ascensão das mulheres a cargos mais altos. Na comunicação, eu acredito que já há algum tempo, não sei se, não posso estar falando besteira, não sei se é um dado nacional, mas eu lembro que na UEL, pelo menos, que é onde eu me formei no Brasil,
as mulheres da área da comunicação são maioria na formação. Se formam mais mulheres do que homens, mas aí quando você vai ver os cargos de maior poder, sempre acabam ficando com os homens, né? É mais difícil para uma mulher ascender a esses cargos, muito em conta também por conta de todas as atribulações de vida que não é uma coisa proposital, mas que é estrutural do patriarcado, né? Então, se essa mulher vai querer ter filhos, se essa mulher vai querer se dedicar um pouco à família, e aí a função dela na família é muito mais sobrecarregada do que a do homem. Então, tem uma série de coisas que vão criando impeditivos e dificuldades para a mulher acadêmica, né? Dentro da academia também muito aquela coisa da síndrome da impostora, né? Uma percepção de que, como já vem esse atravessamento histórico, a mulher é muito mais insegura, ela precisa estar muito mais certa daquilo que ela vai propor, porque cabe menos o erro a ela do que aos homens, né? Então vem toda uma pressão, uma insegurança e muitas vezes um auto-boicote. Então são questões também que eu acho que tangenciam também, né, a problemática da produção e da mulher exercendo esses cargos, né, dentro cargos mais burocráticos, cargos de poder, né, dentro da academia. Isso. Kaline também quer comentar algo sobre isso, né? Fica à vontade. Eu achei interessante a Rafaela levantar isso da síndrome da impostora, né, que é uma expressão que ficou bem conhecida, assim, do senso comum e que explica tanta coisa e que gera tanta identificação, né. E aí eu queria comentar como eu comecei a perceber algumas coisas relativas a mim. Quando a gente começa a falar sobre isso, não tem como deixar de passar pelo atravessamento da experiência, né? Que é uma coisa que, inclusive, eu tenho aprendido muito com a literatura de gênero. Como você tem uma tendência a fazer as pessoas se sentirem isoladas nesse processo, né? Como a mulher, ela tende a se sentir que quando ela não se encaixa naquela estrutura da maneira como ela é dada, dá a entender que o problema é dessa mulher, né? Dá a entender que o problema é dela não estar sendo citada. Se ela não está sendo citada, ainda mais numa sociedade meritocrática, né? A partir do pressuposto que se ela não está sendo citada, o problema é dela, né? Se ela é convidada para várias mesas apenas como sendo a mediadora e nunca palestrante, né? Se você sempre vê as mesmas pessoas sendo convidadas para ocuparem os mesmos espaços, dá a entender que o problema é individual, né? E eu achei bem interessante, assim, quando eu comecei a dar aula, eu me coloquei muito nessa postura, me observei na experiência das alunas, eu me observei uma versão minha no passado, digamos assim, né? Com umas alunas que começavam a entrar em contato com esse conteúdo de economia política, que também não é fácil, né? Vamos deixar claro aqui que o conteúdo de economia política não é tranquilo de ser apresentado muitas vezes para alunos de graduação. Eu dou aula para segundo semestre, e a dificuldade que às vezes eles têm com alguns conteúdos, com algumas leituras, que são meio travadas mesmo, que são muito distantes, às vezes, das interpretações de experiências que essas pessoas têm. E aí, quanto mais atravessamento essas pessoas vão vivenciar de exclusão nessa estrutura, mais distante vai ser essa interpretação da sua vivência. Então, para você ver como é irônico, né? Você falar de classe, você falar de exclusão de uma estrutura que é capitalista, mas que quando você vai fazer a sua análise crítica, ela também é bastante excludente, né? E como a gente precisa pensar nisso numa perspectiva que é estrutural, e que faz essas pessoas se sentirem isoladas, e esse isolamento faz parte dessa violência cotidiana, né? Você sentir que não faz parte disso, você se sentir na síndrome da impostora, você falar, caraca, fiz um monte de artigo, publiquei um monte de coisa, mas as pessoas nunca estão me citando, né? Eu sempre estou na situação coadjuvante. Beleza, aí a partir do momento que você percebe que não é só você, que são também outras mulheres que você conhece, que você leu, e que você demorou para conhecer, que é o meu caso, muitas autoras eu demorei para conhecer, só vim conhecer de pouquíssimos anos para cá, que são brilhantes muitas vezes e que têm muitas coisas para contribuir, né? E como você acaba, quando você atua nessa estrutura normativa, você acaba reproduzindo aqueles valores e você entra numa lógica de reprodução
de reflexões que se retroafirmam o tempo inteiro, e você não oxigena, né, com novas experiências, com novas visões. Então, quantas coisas a gente perde, às vezes, também por praticar essa reprodução acrítica, né? Era essa minha reflexão, assim. Não, com certeza, né? Tem a coisa da difusão e a própria lógica acadêmica se constituiu para essa difusão de algumas pessoas e não outras, enfim, como essas escolhas também carregam em si muito de uma objetividade acadêmica. É tanto Sil quanto a Suzy levantaram a mão, vou passar primeiro para Sil, e aí depois a Suzy, assim que ela terminar, pode falar também. Sil, à vontade para tratar disso. Não, eu queria só comentar, fazendo coro aqui com as minhas parceiras, que quando a gente traz isso para a perspectiva racial, esse gap estrutural, né, a gente vê isso mais claramente ainda, né, porque, enfim, reflexão também, se a gente não consegue nem chegar, se a gente ainda tem toda uma questão, né, no debate de gênero, quando a gente olha para a questão racial, cara, aí a gente vê o quanto que a gente ainda está muito longe, né, de chegar, e claro, pensando no gênero e suas interseccionalidades de raça, né, mas de chegar em algum tipo de inclusão até, né, acho que equidade ainda é muito além, assim, porque as mulheres negras e as pessoas negras como um todo, dentro da academia, também são representadas, né, como são na sociedade como um todo, né, ou seja, invisibilizadas muitas vezes, né. Até porque esse movimento de ter mais pessoas negras na academia é um movimento recente, né? Não que não tivesse antes, mas eu acho que, de alguma forma, hoje a gente tem uma geração de pessoas negras que, através das políticas de ação afirmativa, também puderam acessar a universidade, né? Então, na verdade, só queria pontuar e acrescentar o que a Chaline trouxe, porque eu acho que quando a gente fala de estrutura, a gente, principalmente no Brasil, né, não tem como não citar a questão racial, né, assim, porque isso está na base também da construção da sociedade. E fazendo coro com as meninas também, é interessante a gente perceber para o próprio campo, né, porque a gente fica estagnado. Quando a gente trabalha em cima das mesmas ideias, poucas pessoas e pessoas iguais pensam de forma muito similar. Então, por exemplo, nas nossas pesquisas, acaba que o campo meio que estava. A minha sensação é que o campo da economia política da comunicação, em especial no Brasil, mas em todo o cenário latino, ele estava há algum tempo não dando conta dos fenômenos complexos que a comunicação tem vivido. É muito difícil, quando a gente está trabalhando só com as mesmas lógicas analíticas, só com as mesmas metodologias, com as mesmas perspectivas, da gente avançar. Então, assim, não pensar a partir de um recorte mais diverso dificulta a própria análise. Eu vejo isso, por exemplo, no tipo de pesquisa que eu faço. É muito difícil estudar televisão aberta no Brasil, estrutura de propriedade dos meios, e tentar entender as políticas de comunicação brasileiras sem parar para olhar um recorte racial e um recorte de gênero. Ainda mais hoje. A gente tentar entender a própria estrutura política, entender essa estrutura que estamos vivendo hoje, essa nova organização brasileira, a própria retomada e ascensão da extrema-direita no mundo e no Brasil, essa extrema-direita tão claramente identitária, essa extrema-direita branca, masculina, esse homem branco raivoso, ele é importante ser olhado por uma lógica identitária. Então, a gente tem que ter uma perspectiva analítica que vá para outros olhares. É óbvio que o artigo não se preocupa e não está interessado em olhar, em escrever sobre gênero. Ele está procurando ver quem está escrevendo para ajudar as pesquisas que querem ir além do que já tem. O que já tem a gente já conhece. Então, a ideia também, uma coisa que eu acho que foi uma coisa muito gratificante desse artigo, ele é dividido exatamente ao meio. O primeiro esforço foi mapear como os estudos de economia política da comunicação, a partir da revista IPTIC, que é a maior do Brasil, e é a maior em língua
em língua não, é a maior latina também, a gente não tem outra revista tão relevante no contexto conhecido latino-americano de economia política, mapear como esses estudos estão sendo feitos, como os homens citam e como as mulheres citam, porque foi um dado que me surpreendeu, a gente selecionou os 5 maiores autores e as 5 maiores autoras, e a gente percebe que o escopo referencial é muito precário, a gente cita majoritariamente 13 pessoas só, é muito pouco autor para a gente trabalhar. A gente está trabalhando com um escopo referencial muito pequeno. E a outra metade do artigo foi trabalhar exatamente um primeiro levantamento de mulheres. Então, nós levantamos autoras que devem ser olhadas, autoras que podem, porque sempre tem essa conversa, né? Uma coisa meio tipo aquele papo do tá faltando um Spike Lee brasileiro, assim, mas não tem mulher para citar, são poucas mulheres na economia política, não somos poucas. Então, a ideia foi levantar um escopo de mulheres que podem, sim, ser traduzidas. Então, a revista EPTIC e as outras revistas podem traduzir, podem criar uma seção de políticas de inclusão e traduzirem. A gente tem mulheres publicando sobre raça e economia política, a gente tem mulheres publicando sobre gênero, a gente tem mulheres publicando sobre questões das mais diversas, e esse escopo diverso é importante para o avanço do campo. Ele é importante para a gente começar a perceber que temos uma carência enorme de avanço dentro do próprio campo. A Suzy acabou passando por praticamente algumas coisas, boa parte também do artigo, mas acho que ainda é relevante entrar até para pensando em reprodução da metodologia, né, do método que vocês aplicaram. Karine, você pode contar um pouquinho para a gente, né, como foram essas escolhas em termos metodológicos, porque há diversos cruzamentos também, né? Então a Suzy comentou sobre sobre a busca por 5 autoras e 5 autores, mas também de como foi feito um cruzamento para entender como os 5 principais autores e as 5 principais autoras referenciavam e tudo mais, né? Aí, como foi esse processo, tanto de escolha metodológica, mas também de prática, e caso você queira falar também de outros resultados, algo que chamou ainda mais atenção, fique à vontade também, mas acredito que, como Jogando Dados também tem essa tentativa, né, de função, ou esse objetivo, de pensar em propostas metodológicas para quem está na fase de iniciação científica, ou mesmo mestrado e doutorado, creio que é relevante a gente descrever um pouco mais esse aspecto. Bom, Anderson, eu acho que toda reflexão metodológica de um artigo ou de um trabalho acadêmico, ela realmente precisa ser melhor colocada sempre, na medida do possível, né? Porque temos algumas falhas estruturais também nesse aspecto na nossa área de pesquisa. Essa semana eu estava participando de uma banca que fazia pesquisa sobre políticas de comunicação, e a banca é um trabalho que tinha uma estrutura muito bem feita de metodologia, e a gente conversava justamente sobre isso, né? Como muitas vezes a nossa área também precisa desse debate, que as produções elas deem espaço para reflexão também sobre isso, justamente para que a gente possa avançar em produções cada vez mais consistentes mesmo, né, e que elas possam ser reproduzidas. No caso dessa pesquisa, eu vou até deixar um pouquinho mais para a Silvana falar, porque ela também executou bastante dessa parte, assim, de levantamentos. Mas a gente tentou muito pensar num formato que tentasse procurar localizar essas autoras numa estrutura de produção acadêmica que a gente pudesse vê-las, como é que seus nomes são devidamente colocados, né? Uma coisa um pouco mais formal, digamos assim. Porque quando a gente vai pensar na experiência, nossas impressões, elas são muito claras, né? A gente tem uma noção muito evidente de quem são as pessoas que estão presentes em alguns congressos ou que tipo de relevância é dada para determinadas falas, né? Coisas que são muito impressões. Então, a gente precisava pensar em elementos que nos dessem um pouco mais de consistência para trazer essa argumentação que muitas vezes fica tão no campo da impressão, né? Então, a gente fez esse levantamento. Eu confesso que, na verdade, durante a execução desse artigo,
que contribui bastante com a reflexão inicial dela e também muito com a parte de revisão, mas o levantamento de dados eu acho que as meninas vão poder falar melhor. Eu aprendi muito durante esse processo, essa que é a questão, né? A gente se propôs a fazer um artigo que a gente pensava muito em publicar isso para outras pessoas, mas eu acredito que a gente também aprendeu bastante nesse processo. Foi um artigo realmente de muito aprendizado. Sil, pode comentar. Bom, eu vou só comentar que, enfim, a gente baixou todas as edições, né, da revista e separamos os artigos. Acho que a Suzy, inclusive, pode complementar em cima do que eu estou dizendo, dos últimos 20 anos. E como a Shailene disse, né, foi um processo de muito aprendizado, né, também ter um olhar mais amplo para essas produções, né, assim, essa foi uma das formas que a gente encontrou para também trazer essa memória, né? Eu acho que dessas mulheres, para que outras mulheres conheçam também. Acho que a Suzy pode falar melhor. Na verdade, o Anderson vai lembrar de uma conversa mais velha, né, Anderson, que a gente já tem, é que essa parte do artigo, ela começa de um trabalho, de um levantamento anterior, que eu já tinha feito para a comemoração dos 30, para um evento que a gente fez na Olympic de Maceió, que o Anderson nos recebeu, foi um evento delicioso, aliás, foi a última Olympic presencial que tivemos. E para essa Olympic eu fui convidada para um debate que se chamava 30 anos de economia política da comunicação. E era uma mesa que eu dividi com a Anita Simes e com o Manuel. E nessa mesa eu já comecei um pré-levantamento da própria revista Eptic. Então, esse levantamento, inicialmente, o que eu fiz? A gente baixou o que tinha de revista e demos uma olhada nesse cenário das citações. A partir do que a gente já tinha baixado, a gente continuou essa contagem com as meninas. A Sil participou, a Márcia participou, a Janaíne também. A gente baixou todos os 20 anos de revista Eptic, separou, tirou o que era editorial, tirou o que não era artigo mesmo, e contamos quantas autoras temos, quantos autores temos. Dessa ordem, também olhamos quantos artigos são conjunto, quantos artigos são individual, tem mais homem ou tem mais mulher? Individuais, desculpem. Quando o artigo é coletivo, ele é escrito por homens e mulheres, que nome vem na frente? Aí, pegando todos esses que são escritos, por exemplo, por homens e mulheres, a gente foi olhar a biografia dessas pessoas que escreveram esses artigos. Então, por exemplo, qual é a lógica da ordem autoral? O que define a ordem autoral num artigo coletivo? Muitas vezes, eu não me lembro do dado exato, eu acho que era em torno de 30% dos artigos que aparecem na revista Eptic, a ordem é a ordem hierárquica, que é aquela assim, o orientador aparece na frente, depois os doutorandos, depois mestrandos, depois graduandos, e por assim vai. Mas em outros casos a gente não conseguia entender muito bem, porque eram artigos com 2 doutores, e o nome do homem vinha na frente. Outros artigos a gente vê que é a ordem alfabética, quase 3% eram ordem alfabética. Mas o que explica o nome do homem na frente quando são 2 pessoas hierarquicamente iguais? Então, inclusive o nosso próprio artigo, a gente fez de propósito, as mulheres negras estão na frente por ordem alfabética, as mulheres brancas estão atrás por ordem alfabética de sobrenome. E a ideia, a gente adota no PI, que internamente a ordem alfabética de sobrenome, pelo menos eu faço isso historicamente nos meus artigos, a ordem alfabética é a ordem que a gente escolhe. Por quê? Para deshierarquizar, inclusive para bagunçar, porque essa bagunça ela é interessante, para tirar esse poder do primeiro nome, que é um poder bastante estabelecido. Então, a lógica da nossa análise foi por aí. A gente selecionou 5 autores e 5 autoras, os que mais publicaram na revista. E aí a gente foi olhar as referências bibliográficas, quem essas pessoas citam. E aí eram 5 matrizes. A matriz de quem cita a si mesmo,
a matriz de quem cita os outros 4 autores mais citados, de quem cita as outras 5 autoras mais citadas e de quem cita homens e mulheres. E o dado muito relevante é que as 5 mulheres mais citadas não citam as outras 5, as outras 4 mulheres, não citam outras mulheres, citam-se muito pouco, e os homens se autocitam. A lógica da brodagem, ou lógica de clube, se a gente quer citar um conceito muito usado em economia política, é extremamente usada por nós, autores da economia política, os 5 homens que mais publicam na revista Epitic se autocitam e também citam bastante, se referenciam bastante os outros 4. Então, se comprova uma clara organização em clubes, se comprova uma organização de referência bastante reduzida, mas as mulheres também. E a gente tem algumas explicações para isso. O fato das mulheres citarem esse grupo de homens, citarem mais homens do que mulheres, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu vou contar uma coisa para vocês, não contem para ninguém, tá, gente? A gente está no podcast, mas não contem para ninguém. Uma das 5 acabou sendo eu, infelizmente. E eu mesma sou uma pessoa que, historicamente, citei muito mais homens do que mulheres. E dói na gente quando a gente olha a nossa bibliografia, porque exatamente é algo que demanda política, demanda consciência. É muito comum, quando começou uma pauta mais forte no cenário acadêmico, por exemplo, racial, a gente vê as mulheres brancas sofrendo e se sentindo mal e brigando por terem seu racismo escancarado por parceiras negras. É a mesma coisa quando a gente para e olha a nossa bibliografia, nós, autoras da economia política da comunicação. A gente precisa sentar e olhar com muita honestidade para o que a gente estuda e como a gente estuda, para a gente perceber que nós mesmas precisamos estabelecer políticas, ações afirmativas dentro da nossa lógica de produção. Então, a partir da hora em que a gente olha a nossa bibliografia, a gente fala, poxa, meu trabalho também tem referenciado só homens. Eu até não referencio necessariamente um escopo específico, mas a gente tem que referenciar um escopo de mulheres, e a gente tem que ver quantas existem e como a gente faz para equilibrar esse espaço. Então, eu acredito sim que a Rafaela falou um negócio muito importante. Existem as condições materiais que colocam as mulheres em condições de produção piores do que os homens. Mas existem também as condições de visibilidade, e essas dependem da gente. Dependem de nós, mulheres, essencialmente também temos uma política, mesmo que informal, mesmo que nossa, de estabelecimento dessas regras. A Kaline está querendo falar. Então, é que eu tenho comentado nisso de quando a gente estava refletindo agora um pouquinho sobre método, né? Essa política que a Suzy falou, também a gente pode refletir nela como sendo como um método mais inclusivo, por exemplo, né? Eu acho que a seleção de autores, quando a gente vai fazer uma pesquisa, ou quando a gente vai montar um plano de ensino de sala de aula, eu gosto muito de trazer a reflexão sobre o cotidiano de sala de aula também, né? Porque eu acho que é um pouco elitista também da universidade a gente ficar discutindo pesquisa e não ficar lembrando da graduação, sabe? Não ficar lembrando do que a gente leva para a sociedade, que no fim das contas, né, ali na base da pirâmide é o grosso do nosso trabalho, né? É a sala de aula na graduação. E eu acho que quando a gente vai fazer essa seleção de autores, de autoras, sabe, de textos, de temas, de conteúdos de disciplina, seja elas obrigatórias ou optativas, bem como, obviamente, das nossas pesquisas, né, eu acho que a própria seleção desses autores e autoras é o método, sabe? Eu achei interessante quando eu comecei a ler também na literatura do feminismo negro, há algumas autoras falando disso, de como a interseccionalidade também é um método, né? O fato de você fazer essa seleção de autores, a gente aprendeu, a gente reproduz isso, que é uma lógica neutra, objetiva, né? E aí a gente tem questionado bastante
especialmente também com a influência dos estudos decoloniais, o quanto essa neutralidade, o quanto esse universalismo, na verdade, ele é super enviesado, né? Ele é super reprodutor de uma normatividade que ela é construída, né? Eu adorei a fala da Suzy sobre a necessidade da gente marcar também a identidade do homem branco, né? De como a gente precisa colocar isso. Quando as pessoas falam em pautas identitárias, que é uma expressão que a gente tem uma certa... né, faz a gente se arrepiar de irritação, porque tenta desmerecer também, né, os nossos questionamentos, mas o quanto identitário, muitas vezes, essa reprodução branca, ela é mesmo, né, essa reprodução masculina branca, e como a gente precisa questionar essa lógica universalista, essa lógica neutra, pretensamente neutra, né, que é colocado como sendo a nossa metodologia mor racional, enfim, né, tida, que nos foi trazida, enfim, por toda uma série de ideais de civilização, de racionalidade colonial, que a gente reproduz sem questionar. Então, e também, ao mesmo tempo, refletir sobre como essas outras experiências, elas podem contribuir para a gente tentar pensar no objeto acadêmico de maneira mais ampla, de maneira mais holística mesmo, que é como a própria economia política muitas vezes, né, procura se propor. E eu achei interessante, até falando sobre isso, lembrar do dia que na ULEPIC também, de Maceió, que pelo visto marcou muito, né, teve muita coisa, muita conversa boa, eu fui fazer o lançamento do nosso livro, né, do e-book Mídia e Diversidade, Caminhos para Reflexão e Resistência, que inclusive encontra-se disponível online, é da editora Xeroca, é gratuito, tá? Todo mundo pode baixar. E aí eu fui fazer esse lançamento lá, uma contribuição super bacana de vários autores e autoras do Brasil todo, enfim, várias perspectivas super interessantes sobre produção de conteúdo de mídia e tal. E aí eu fui lá apresentar e veio uma pesquisadora, uma professora, veio me perguntar se eu estava abandonando a EPC. Aí eu achei até engraçado, né, porque dá a entender que gênero não é objetivo, não é objeto de EPC, não pode ser, né, gênero e raça. E isso me deixou um pouco perdida, assim, eu fiquei... Para mim era uma resposta tão óbvia, né, que, gente, é um objeto tão necessário hoje, cada vez mais nessa sociedade que tem questionamentos de identidade tão fortes, né, nessa fase que a gente passa contemporânea, que tem produções, inclusive, de subversão e de resistência também nas redes sociais, enfim, tão fortes, né, sobre esses questionamentos. Como é que a gente vai deixar, né, de refletir sobre isso na área de economia política como sendo um fenômeno contemporâneo, né? A gente não pode se esquivar. Então, para mim, faz parte, sim. Quando a gente teve o nosso GT, né, esse ano também me deixou bastante feliz, assim, por legitimar que sim, isso é possível ser discutido na área, que existem outras autoras já que pesquisam isso há algum tempo e que infelizmente eu não conhecia, e aí eu passei a conhecer, e isso começou a fazer muito sentido, né, do ponto de vista pessoal e, claro, também no que eu transmito para os meus alunos e para a sala de aula, assim. Então, eu acho que é uma discussão super válida a gente também pensar quais são os objetos, né, como é que esses objetos eles se enquadram também na economia política da comunicação. É interessante isso que a Kaline estava falando, como a gente não percebe, assim, não conhece. Uma autora que é fantástica, por exemplo, e que ganhou um monte de prêmio internacional, como a Safia Noble, que a Silvana estuda, a gente conhece pouco, e ela ganhou prêmio pra caramba, é uma autora nova em economia política da comunicação, que está super incensada no cenário internacional. A gente não ouve falar nela no Brasil. Uma mulher que fez um livro fantástico, que ganhou vários prêmios. As autoras de economia política da comunicação que poderiam ajudar as nossas pesquisas, a gente não está ouvindo falar sobre elas, né? E ainda não conhece nem as velhas, nem as brasileiras. A gente falou da Anitta aqui, a gente tem Dulce Cruz, Sayonara Leal, as pessoas antigas do campo que a gente conhece muito pouco. É um negócio que me impressiona. Ainda bem que a gente tem agora um GT realmente na Congresso da ULEPIC para discutir gênero e raça, porque tem uma demanda imensa de estudantes, não só de graduação, mas de mestrado, de doutorado,
querendo estudar e lidar com esses objetos. A Sil pode falar um pouco da Safia, do ponto da tecnologia, que é essencial fazer um recorte, tanto de raça quanto de gênero, a partir de uma economia política da comunicação, porque é uma demanda urgente. Só dizer que a Safia ela é uma referência, né? Principalmente no que a gente está vivendo atualmente relacionado à inteligência artificial, também, que está aí, né, pautando todas as nossas relações, e acho que vai ser para os próximos anos uma grande tendência. E ela traz, né, essa questão dos dados, né, que a inteligência artificial hoje usa para construir, para pautar um futuro, mas que são dados coloniais, são dados machistas, são dados de um passado / presente, né, que já vem com essas marcações, né, que já vem com essas questões, né? E aí como que a gente está construindo um futuro a partir da inteligência artificial usando esses dados colonizados? Então ela traz questões aí bem interessantes que eu acho que é do agora, do que a gente está vivendo e pensando e sendo, enfim, atravessado, e que essa mulher não é traduzida assim no Brasil. Ela tem, acho que um artigo desse livro só, ela tem um livro chamado Algoritmos da Opressão, e só tem um artigo traduzido, né? Então, assim, e é uma mulher negra, enfim, norte-americana. Mas como que isso não chega, né? E quanto que isso é importante, esse debate também de chegar, né? E da gente ter outras referências e, enfim, era isso que eu queria comentar. É uma série de questões envolvidas, inclusive, estava lembrando agora do próprio mercado editorial daqui, né? Já são poucas coisas traduzidas e poucas coisas de uma perspectiva crítica que conseguem tradução aqui, com as raras exceções da Boitempo, de repente a expressão popular, enfim. E como nesse recorte que já é restrito a outras intersecções feitas, né? A Sil tem que sair daqui a pouco, mas eu queria só fazer uma pergunta para ela nesse sentido, que vocês separam no artigo, né? A Suzy já comentou e tal, que são apresentadas, de certo, a gente tem que dizer isso também, né? 50 autoras cujos trabalhos seriam relevantes para os estudos em economia política da comunicação, né? Autoras de fora do Brasil. Vocês dividiram em 3 categorias: as feministas marxistas, para a economia política da comunicação e as feministas da economia política da comunicação, né? Você citou um caso, inclusive eu conheci no doutorado o livro, a gente sempre consegue também, a partir das coisas da internet, acessar o livro, o Algoritmos da Opressão, porque é um tema muito em voga, inclusive, né? Discussão que vem se tornando cada vez mais frequente na EPC brasileira, com Helena Martins, Jonas Valente, além de autores mais antigos, né, César Bolanho, e entre outras pessoas que tratam especialmente dessas questões de plataformas digitais, Rui Sardinha Lopes e todo mundo. Mas vocês, além dela, né, da Nobre, você poderia citar primeiro o porquê dessa categorização, né, se era para facilitar o acesso, enfim, né, porquê dessa escolha em categorizar a partir dessas 3 perspectivas, e se possível falar de mais algumas autoras, e lembrando, né, acho que é bastante relevante que vocês falam de autoras argentinas, autoras mexicanas, indianas, porque vocês também saem dessa visão de apenas autoras da Europa ou dos Estados Unidos, né, que é algo que na disputa epistemológica maior, né, internacional, é bastante relevante também, né? Se pudesse citar ou comentar também algumas autoras que fogem do recorte mais tradicional. Muito bom, Anderson, você trazer isso, assim. A gente dividiu dessa forma, acho que sem dúvida para facilitar, mas também para localizar, né? E aí é facilitar também, né? Localizar de que lugar essas mulheres estão falando, né? De que lugar, em todos os sentidos, assim, a partir de quais teorias, né? Onde elas estão se referenciando. E sobre outras autoras, tem uma pesquisadora do MIT, que é uma mulher muito importante também, que tem feito um trabalho extremamente relevante, né, do ponto de vista das tecnologias, e é uma mulher negra também, que é a Joy Buolamwini, que é uma grande referência. Ela tem um trabalho chamado, ela é uma pesquisadora do MIT, e ela tem um trabalho chamado Liga da Justiça Algorítmica,
acho que ela e a Safia são duas grandes referências, assim, das quais eu conheço mais hoje, né? Mas ainda assim acredito que tem que expandir esse olhar, né? Tem que trazer outras mulheres, e exatamente sobre isso que você falou, não necessariamente do hemisfério norte, né? Não necessariamente da Europa. Acho que tem uma relevância aí também em dialogar com mulheres que estão produzindo e não estão dentro desse eixo, né? Eu tenho pensado muito nessa coisa das autoras indianas e olhando mais para o sul global. A gente também trabalhou com as feministas negras, porque tem uma visão aí do feminismo interseccional que eu acho que também acaba contribuindo para a ampliação também dessas referências, desses códigos e desses diálogos, né? Sobretudo. A gente vai continuar a gravação, mas como a Sil tem outro compromisso, eu me despeço agradecendo, me despeço agora dela, né? Mas agradecendo bastante a conversa até aqui conosco, Sil. Obrigada, Anderson. Um prazer. Tchau, meninas. Saudades. Abraço. E seguindo, agora passar um pouquinho para a Rafaela, há uma nota que explica, a gente vai tratar disso daqui a pouco, sobre a escolha, né, de não tratar neste momento, né, no artigo, sobre as autoras brasileiras. Mas, Rafaela, existem, enfim, tá aqui conversando com a Suzy, que, como ela bem falou, é uma das pesquisadoras brasileiras mais citadas na revista EPT, que a gente já conversou aqui com a Avelane Aragão Santos, que é a nossa entrevistada do dossiê, neste dossiê da revista EPT também. Falou bastante sobre o papel da Anita Simms também na área, especialmente como uma das grandes referências sobre os estudos de cinema na América Latina. Você pode comentar um pouco sobre o trabalho das brasileiras, né? E aí, considerando não só essas autoras clássicas que eu citei, mas também outras autoras, né, como você e a Kaline, que estão aqui, que são pesquisadoras relevantes da geração mais nova, eu diria assim, né? É chato falar isso em novo e velho, mas da geração mais nova que está na pesquisa agora. Então, Anderson, é verdade, é importante mesmo a gente também falar das brasileiras, né? Até porque historicamente talvez não existisse na EPC essa preocupação em nomear, né, a questão de gênero e, de fato, mapear e estudar como atualmente está em voga, mas existe, sim, uma presença de mulheres muito importantes tratando da teoria, né, da economia política da comunicação. A Suzy já citou mulheres mais tradicionais, né, pesquisadoras mais tradicionais. É lógico que a gente não pode deixar de falar da Verlaine, porque ela é uma teórica marxista muito importante e agora ela se preocupa bastante em reestruturação produtiva, em processos de trabalho, nas questões das telecomunicações, né? E a Verlaine também tem um trabalho na parte de cultura, né? Então, ela também pesquisa a economia da música. Então, assim, a gente vai vendo como que o subcampo também é capaz de tratar de diversas questões, né? A Anita Simms, que a gente cita bastante aqui também, é uma autora importantíssima quando se pensa em audiovisual no Brasil, né? Então, em estudos de cinema. Eu lembro que antes de eu ter contato com a economia política da comunicação, eu já ouvia falar da Anita Simms, porque os meus estudos eram em cinema. Então, não tem como você estudar audiovisual no Brasil e deixar a Anita de fora, né? E ela tem livros importantes, como Estado e Cinema no Brasil e Política Cultural, o Audiovisual. Então, são sempre estudos que tratam dessa questão por um viés estrutural mesmo, né? Também já foi presidente da ULEPI, que já esteve em vários cargos de relevância, né, para as instituições da EPC no Brasil. Eu queria destacar também a Ivonete Lopes, que a gente também já entrevistou bastante aqui, está fazendo um trabalho
super importante, porque está pensando em raça e racismo nos estudos da EPC. Então, para quem está começando agora e tem interesse nessa área, precisa buscar a Ivonete, né? Ela também está preocupada com isso. Eu tive um episódio aqui quando eu ainda fui entrevistada, né? Antes de fazer parte aqui da bancada do Jogando Dados, eu participei de um episódio junto com a Ana Veloso, que também tem um trabalho muito importante. A Ana Veloso fala muito da questão dos tetos de vidro, que a gente até já citou aqui um pouquinho mais cedo, né? Sobre algumas das questões que impedem a ascensão da mulher, tanto a trabalhadora da comunicação, como a trabalhadora acadêmica também, né? Ela também tem estudos sobre radiodifusão e a participação das mulheres na televisão e etc. E é lógico que a gente não pode deixar de citar a Suzy, né? Porque a Suzy é a primeira pessoa a falar do coronelismo midiático, ela tem um trabalho super importante, ela pode falar mais, né? Já que ela está aqui, ela pode falar mais sobre o trabalho dela. Mas é também uma autora que tem uma história, né, que sempre está pensando em novas tecnologias, em acesso à informação, em questões de regulação, né? Então, são autoras brasileiras com estudos múltiplos na área, e aí a gente vê o tanto que o subcampo da EPC pode e deve tratar de múltiplas questões, né? Eu tenho uma proposta no meu doutorado mesmo, de tentar uma metodologia e também um aspecto teórico conceitual de buscar uma crítica feminista da economia política da comunicação, né? Então, eu estou trabalhando com autoras como a Rosvita Scholz e algumas outras autoras para tentar buscar mesmo até um referencial teórico, né, que nos dê base para isso, para que a gente saia só do objeto empírico do estudo e comece a propor mesmo uma teoria que pense a questão feminista, né? Então, é isso. Enfim, é muita gente importante aí. Vocês também falaram da Helena Martins, e são, assim, mulheres, e eu tenho certeza absoluta que são muitas e muitas e muitas outras aí que a gente precisa mapear, porque o Brasil tem esse histórico de relevância das pesquisadoras. A Kaline não levantou a mão, mas eu vou aproveitar, pedir para que ela fale, né? Eu vi na nota que você e a Suzy estão organizando o livro, o título que estava lá, né? Saindo das velhas caixinhas, perspectivas não hegemônicas em economia política da comunicação, que é uma proposta de revisão dos estudos em EPC, feito por mulheres no Brasil. Aí acho que é importante que você comente também, né, qual a previsão para o livro ser publicado. E também, eu quero que você comente, que eu vi ontem, né, nem coloquei na pauta, que você está, acho que num processo de regularização de um grupo de pesquisa aí na UFRJ, que tem um nome bem interessante, né, que tem proposta também de literalmente, inclusive no nome do grupo, de subverter algumas ordens e algumas lógicas acadêmicas, né? E se você puder também comentar tanto do livro, mas também dessa proposta de grupo de pesquisa, acho que é importante, porque é extremamente relevante a gente propor espaços de formação e que pensem um pouco diferente, né? Que tentem atuar de forma diferente. Então, quanto mais grupos, tanto da economia política da comunicação, mas também da economia política da comunicação, buscando enfrentar esses desafios históricos da área, é algo muito importante da gente sempre citar e registrar. Bom, Anderson, eu fico feliz que você tenha perguntado do núcleo, porque eu estava realmente muito à vontade de falar, já tinha anotado aqui. Eu queria só complementar a fala da Rafaela com algumas outras autoras, porque aquilo, né, a gente fica com vontade de divulgar mais os nomes de algumas, e eu quero só lembrar também da Miriam Wimmer, que faz uma pesquisa sobre políticas de telecomunicação, tem uma tese de doutorado fantástica, assim, que me ajudou muito no meu doutorado. Eu gosto de falar isso também porque algumas pessoas chegam para mim e falam, sua tese me ajudou muito, dá uma sensação boa, né? Você que está nessa fase agora de produção, a gente se dedica tanto, né? Então tem uma sensação bacana, eu acho que é legal dizer que a tese dela também foi muito boa para mim, assim como a da Sayonara Leal, no caso da Sayo, vai falar mais de comunicação comunitária, a tese dela, super bem fundamentada, nossa, tem
um referencial da área de sociologia, assim, super bacana, muito, muito bem fundamentado, assim, num diálogo bacana com uma metodologia também da área de sociologia, né. Já falaram, né, a Helena Martins, eu queria também lembrar da Cossete Castro, que tem umas publicações interessantes nessa área, e lembrar que a gente, na área de economia política, também tem um braço ali de políticas de comunicação, né, e aí tem umas autoras que eu também gosto bastante, que a Suzy também publica muito junto, que é a Jana, né, a Janaíne Aires, e a Lara Age, que eu já li bastante também, que eu gosto muito das produções dela a esse respeito de políticas de comunicação. Assim, só os nomes que me vêm à cabeça agora. Se eu parasse ali para dar uma olhada na minha estante, eu ainda ia lembrar de algumas outras, mas eu acho que é legal falar os nomes delas aqui. Sobre a pergunta do livro, cara, esse livro é daquelas coisas que a Suzy faz um monte de coisa, eu faço um monte de coisa, e aí num dia que a gente para sentar no almoço, a gente sempre rabisca, né, Suzy, uma ideia desse livro. Eu tenho guardado um papel daqueles de suporte, sabe, de mesa, de quando a gente almoça, que tem aquele papelzinho com várias anotações de nomes de autoras que a gente tá pensando em convidar, tá pensando em chamar. É um processo que já tem algum tempo de maturação. Inclusive, esse artigo, ele é um pouco resultado dessa necessidade que a gente tem tido de trazer essa reflexão e trazer também os nomes dessas mulheres, né, as suas produções e as suas contribuições, mas a ideia é que a gente amadureça isso, sim, na publicação de um livro. Quem sabe para o ano que vem, eu realmente não tenho como me comprometer agora, a não ser que a Suzy queira se comprometer, e a gente conversa. Mas eu acho que tem muito potencial para no ano que vem, sim, a gente sentar e fazer isso. A gente, como sabe, a pandemia mudou muito a lógica do que a gente produz, né, da nossa produção acadêmica, mas eu acho que isso dá para produzir, sim. E, assim, sobre o núcleo, né, o Núcleo Subversa, o nome dele é Núcleo de Pesquisa em Gênero, Mídia e Potências Subversivas. Ele nasce como uma necessidade mesmo de trazer uma ponte reflexiva entre a economia política da comunicação, que é a minha formação teórica desde a graduação, né? Eu brinco de dizer que eu não sei ler objetos e fenômenos sociais sem ser a partir dessa perspectiva, mas também no diálogo com vários outros autores e novos pesquisadores que eu tenho tido contato, que são da área de gênero, que são da área de raça, que são da área de estudos decoloniais, e que tem me influenciado bastante, que tem me trazido uma leitura que eu acho que é muito rica, que tem muito potencial de diálogo para a interpretação desses fenômenos sociais, né? Que inclusive interessa muito aos alunos de graduação que estão fazendo seus trabalhos acadêmicos, que estão fazendo seus TCCs, algumas pessoas que estão produzindo inclusive dissertações relativas à produção simbólica das mídias, desde as mídias tradicionais, como produção seriada, representação de personagens em telenovelas, por exemplo, até as produções também que a gente chama de resistência, né? Que seriam essas produções que procuram subverter, que é de onde vem essa expressão, né, potências subversivas, que tentam fazer, conquistar o seu lugar de fala, conquistar o seu direito à comunicação, que para mim são conceitos que dialogam bastante, inclusive vai sair um artigo meu na Intexto sobre isso, esses dias, porque é muito se apropriar, né, dessas estruturas, principalmente digitais, que a gente tem tido acesso hoje, para produzir as suas informações, né, para trazer as suas visões de mundo, para trazer as suas disputas narrativas de verdade para a esfera pública, né, colocando essas vivências, essas experiências aí. Então, tem muita produção sendo feita, tem muita perspectiva de mundo sendo discutida nesse mundo de redes sociais aí que é tão amplo, né, e aí a gente parte também de uma experiência já, inclusive, muito próxima das atividades de extensão que a gente tem executado, inclusive junto com a Suzy, junto ao PEIC, né, continuo fazendo parte do PEIC. O Núcleo Subverso, ele é super parceiro nesse sentido, mas no sentido de se dedicar mais a essas discussões sobre diversidade. No título do grupo, a gente evitou colocar essa expressão, porque, enfim, é uma expressão que hoje também gera muito debate,
tem sido muito apropriada pelo mercado, então a gente tem feito esses questionamentos e procurou colocar uma visão também que não ficasse muito naquela coisa do subalterno, sabe? A gente queria uma expressão que pensasse mais no quanto essas perspectivas elas são potentes. Então, foi muito, muito pensando nisso que a gente colocou esse nome do núcleo de pesquisa em gênero, mídia e potência subversiva. Os alunos estão adorando, eu espero que eles se animem em fazer parte. A gente está registrando ainda lá no CNPq, já está registrado na UFRJ, mas está finalizando a parte de registro no CNPq, e conta com 10 pesquisadores, logo de cara, assim, sendo 3 da economia política, pelo menos na formação inicial, 3 com mais influências de economia política e os outros com formações mais diversas. Mas trabalhando muito nessa coisa do gênero, da questão racial, das questões de minorias, das questões decoloniais, e eu acho que vai ser um diálogo super bacana. Importante se estabelecer, aprofundar a difusão das temáticas, enfim, né, e partir para outras formas de organização e outras possibilidades também, né, nesse sentido. E aí, para a última pergunta, né, a proposta do artigo, né, vocês já comentaram também, né, de pensar, na verdade, no caso da revista EPT, se preocupar mais, né, com as questões interseccionais, né, a gente falou aqui tanto da questão de gênero, mas também da questão racial, e esse foi o tema do episódio passado, inclusive no artigo publicado pela Ivonete da Silva Lopes e pelo Paulo Vitor Mello, que estiveram conosco também Jogando Dados. E aí eu queria, Suzy e Karine, né, mas se vocês poderiam sugerir, né, para quem nos ouve, para quem está na graduação, ou está pensando em projetos de mestrado e doutorado, ainda que algumas seleções já tenham passado, mas para o futuro, quais seriam possíveis temas para elaborar uma agenda de pesquisa, utilizando o termo que vocês colocam no artigo logo no início, né, para formular uma economia política feminista da comunicação, né, as 50 autoras que vocês sugerem para a leitura, tem lá cada uma a sua área mais próxima à economia política da comunicação, ou mais próxima à visão feminista e marxista da comunicação, mas pensando até nos objetos mais tradicionais da economia política da comunicação, audiovisual, políticas públicas, enfim, entre outros, né, entre as questões específicas do que a gente observa na pesquisa, quais seriam, assim, grandes temas que a gente poderia sugerir enquanto podcast, que vocês, enquanto autoras, para quem pensa em possíveis temáticas de estudo neste momento, a partir dessa intersecção do gênero e talvez também da raça a partir da EPC? Rapaz, é coisa, viu? Deixa só eu voltar um pouquinho. Essa coisa dos nomes, né? Voltando à fala da Rafaela ainda, a gente vai lembrando milhares. Existem pessoas que não são muito próximas da ULEPIC, mas que trabalham com a economia política da comunicação e que a gente às vezes esquece de citar porque não estão muito perto da gente. Pamela Pinto eu acho muito importante porque ela tem um trabalho relevante dentro do campo. Sônia Aguiar a gente esqueceu, não é tão nova assim, mas eu acho que ela tem um livro dos mais fantásticos dentro desse cenário de cobertura da estrutura de propriedade dos meios. Eu acho o livro dela maravilhoso. E uma mais antiguinha, que é a Sônia Virgínia Moreira, que assim, ela não trabalha, ela não se diz como economia política da comunicação, mas está tão pertinho que eu acho que é relevantíssima. Olha, Anderson, são muitas questões que dão para trabalhar dentro. Eu fiquei muito empolgada, por exemplo, eu acho que as ações afirmativas, e por isso eu defendo, por isso que a gente botou nesse texto para a revista EPTIC a relevância e a necessidade de ações afirmativas, inclusive de gênero, dentro das revistas, dentro do campo da economia política, porque nós é que defendemos políticas inclusivas como matriz. A economia política da comunicação é um campo que defende a justiça social por base. A gente sai da defesa da justiça social na sua essência. Então, nós temos que defender políticas inclusivas a partir das nossas questões. Eu acho que falta, por exemplo, uma edição só de gênero, uma edição só de raça na revista EPTIC. Falta a gente fazer um ano
que o Congresso tem esse tema, sabe? Um ano que o Congresso tenha cada ano um tema desses. A gente viu que o GT de gênero e raça foi o segundo GT que mais recebeu trabalhos. A gente já sabe que esse tema dá caldo. Esse ano, eu faço parte de um programa de pós-graduação que é um dos programas que mais atrai projetos. Vocês sabem que é o programa único com nota 7 até o momento na CAPES, na área de comunicação. E avaliando os resumos de projeto, esse ano a gente não pôde fazer prova, dado que a pandemia não nos permitiu fazer prova escrita, e a análise blindada era de pré-projetos. A quantidade de projetos com tema racial, por exemplo, me surpreendeu tão positivamente, porque antigamente aparecia um ou dois, agora são tantos. Do ponto de vista, assim, pensando no Brasil, tá? Eu vou pensar muito rápido, porque não é uma coisa que eu estava preparada para te responder, mas, por exemplo, entender de onde vem o dinheiro, por exemplo. Entender economicamente é uma coisa que eu me preocupo muito e me interessa muito. Quem são os donos de rádio no Brasil? Onde está o dinheiro? Um recorte de raça e de gênero. Existe uma questão interessantíssima, que eu brinco que é a tal da mulher 10%. A gente tem mulheres sócias de televisão, mas elas nunca passam de 10%. Tem mulheres sócias de rádio, elas geralmente têm um recorte de 10%, 12% da empresa. Discutir, por exemplo, a partir de um recorte racial, como as políticas de conteúdo são feitas internacionalmente e discutir regulação a partir de um recorte de raça internacional. Nós sempre discutimos regulação com análise de estrutura, a gente faz muito pouco estudo de regulação e conteúdo no Brasil, por exemplo. Regulação e conteúdo com recorte de gênero e raça, quase nada. Uso de tecnologia por mulheres, uso de tecnologia por pessoas negras, apropriação de tecnologia por pessoas negras, direcionamento de bots para pessoas negras. A gente tem um universo nisso, publicidade direcionada. Há um universo gigantesco de estudos a serem feitos dentro do campo da economia política, da comunicação, para se apropriar. Eu acho que o artigo da Ivonete, eu queria celebrar o artigo da Ivonete e do Paulo Vitor, que são dois queridos amigos e dois pesquisadores muito brilhantes dessa nova geração. Tem uma nova geração de economia política da comunicação que está aparecendo, que tem feito coisas lindas. Eu acho que eles dois estão nesse pacote. Eu acho que o artigo deles, eu fico extremamente feliz de estar nesse dossiê com eles. Aliás, agradecer também a você, Anderson e ao Manuel, por fazerem esse dossiê. O seu trabalho e o do Manuel mais recente nos inspira, porque vocês realmente fizeram um trabalho de inclusão importante dentro do campo, um trabalho de empatia, um trabalho de reorientação da própria estrutura da área. A gente sabe que isso dá um trabalho enorme. Então, agradecer a vocês e celebrar esse artigo deles, que é um artigo excelente, para pensar as pautas. A gente tem muita pauta para estudar a partir de gênero, a gente tem muita pauta. A pauta da diversidade que a Kaline está trabalhando, ela trabalha a partir de estruturas tão complexas e que a gente simplesmente deixou para lá o trabalho, e há tanto objeto empírico para se analisar, porque a gente tem que dar conta da materialidade atual. Há um mundo acontecendo, a realidade está aí dada e a gente tem que dar conta desse espaço. Então, a gente tem que propor política pública. Para propor política pública, a gente tem que estudar política pública, e os estudos de regulação no Brasil pararam na comparação de legislação só sobre estrutura. A gente tem que estudar a legislação de conteúdo, a gente tem que estudar a legislação de inclusão a partir de outras questões. Nós temos que estudar políticas inclusivas em mídia, a gente tem que estudar estruturas mais amplas, a gente tem que estudar capitalismo e recorte de gênero, a gente tem um monte de coisa nisso. Kaline, pode falar se tiver mais temas, possibilidades ou comentários mesmo a partir da resposta da Suzy.
Eu concordo com a Suzy que é bastante amplo, e isso é uma coisa que é desafiador, claro, por um lado, mas é instigante por outro. Como eu estou criando um grupo de pesquisa agora, eu ainda estou focando na parte do instigante. E eu tenho sido procurada, depois que eu comecei a ser identificada como uma professora na ECO que estuda gênero, eu tenho sido procurada por muitos e muitas estudantes que trazem seus objetos, e eu acho isso uma medida interessante de observar quais são os temas de interesse deles, né? Quais são os temas que chamam mais a atenção deles. Eu trago alguns aqui que são tratados, claro, né, na graduação sempre com alguma imaturidade, né, natural da graduação, ainda muito inicial, que eu acho que rendem pesquisas mais profundas, digamos assim, e algumas outras ideias. Então, tenho visto muitos alunos preocupados com representação. Eu já cheguei a falar aqui, representação em conteúdos de ficção, seja de streaming, seja ficção seriada de telenovela, por exemplo, ou de filmes. Muitas pensando, inclusive, em representação de personagens em games, que é um tipo de área que a economia política da comunicação, até onde eu conheço, se dedica pouco, mas que tem um amplo mercado ali de estudos, né? As estruturas produtivas e as questões de trabalho, tanto relativa a conteúdos, enfim, jornalismo, isso tudo sempre pensando nesse viés interseccional como sendo método, né? Você coloca esses objetos e você coloca isso como sendo método também. A questão da produção acadêmica em si já rende uma super pesquisa, né? O nosso artigo é uma prova disso, né? As questões relacionadas a Suzy, inclusive, está orientando um trabalho sobre feminicídio, sobre como são as estruturas narrativas no jornalismo relacionadas a feminicídio, as questões de neutralidade de gênero, as questões de corpos também, normatividade, construção de valores sobre corpos, indústria de beleza, as produções, enfim, que são feitas pelas pessoas, né, em seus podcasts, as questões, inclusive, de memes, que é uma coisa que a Ivana Bentes também traz bastante, mas ela traz muito em sala de aula, em palestras, mas ela não tem ainda muitas pesquisas sobre isso. Eu acho que a gente também pode se dedicar a pesquisar memes. Eu acho que é um preconceito não se dedicar a pesquisar um tipo de conteúdo que é uma linguagem tão forte no Brasil, né? As digital influencers, a lógica de capitalização desses conteúdos, das digital influencers, a questão dos algoritmos, que a gente já falou bastante aqui. Enfim, questões de capacitismo, que é o preconceito com pessoas com deficiência, que também tem sido muito colocado por várias pessoas que têm deficiência e que ocupam as redes sociais com muita militância, assim. Eu acho que a pessoa que está pensando em produzir, em criar um projeto de pesquisa dentro da área de economia política da comunicação e que pretende trabalhar com uma perspectiva mais inclusiva ou que pretende colocar isso como sendo de fato seu objeto central, eu acho que a principal coisa que essa pessoa tem que fazer é ouvir, né? É ir atrás, tentar ver quais são as demandas que essas pessoas trazem, se colocar muito nesse papel de escuta antes de tentar produzir um objeto. Eu acho que esse é um exercício que é bem válido, assim, é o que eu sugiro. Isso, não é por falta de observável que não se pode pesquisar a partir da perspectiva do gênero na IPC, né? Então a gente tem, como eu disse, né, lendo a sugestão de 50 autoras para a IPC, já tem lá todos os trabalhos, livros, artigos, e ali já tem um conjunto de ideias possíveis. Vocês deram um conjunto ainda maior de possibilidades nisso. Agradeço bastante, né, pela disponibilidade de vocês. A gente está gravando aqui numa terça de manhã e ainda com todas as dificuldades das questões ligadas à pandemia, de vivência mesmo, né, que a gente tem com o trabalho, com outras questões pessoais individuais, e também pelo artigo, né? Acho que o artigo traz um levantamento importante, traz uma série de sugestões interessantes e um longo caminho, né? Na verdade, é mais um pequeno passo para a gente mudar e a gente evoluir enquanto subcampo científico ligado à comunicação e subcampo interdisciplinar também, né? Então, despeço de vocês, agradecendo bastante. E, claro, se vocês quiserem falar mais alguma coisa agora nas considerações finais, fiquem à vontade também. Começar com a Suzy. Muito obrigado, Suzy, pela presença em Jogando Dados e também pelo artigo. Obrigada, Anderson.
É um prazer estar aqui com vocês. Acho que foi um papo gostoso. De manhã é sempre bom, né? Apesar de ter obra aqui do lado e barulhão, eu peço desculpas por isso, mas vamos indo. É uma coisa que a gente esqueceu de falar, eu só queria falar isso para a gente encerrar, é que esse artigo não é um artigo isolado, ele é parte. A Kaline mencionou, você perguntou sobre o projeto, a ideia do projeto Saindo das Velhas Caixinhas, são aquelas ideias que a gente vai tendo e vai carregando para o dia que for possível. Como a Rafaela tinha dito, nós mulheres temos milhões de condicionamentos. Eu, Suzy e Kaline especificamente, temos milhares deles. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos pequenos, então o condicionamento da maternidade, que obviamente não é escolha necessariamente, ele também é imposto, porque cabe a nós, majoritariamente, fazer as questões do cuidado com as crianças, Silvia Federici nos diz isso, fazem com que a gente não tenha exatamente o tempo necessário para dar conta de tudo que a gente quer. Mas eu gosto muito de ter projetos guardadinhos, são aqueles que não são financiados, que a gente vai fazendo por amor e vai fazendo aos pouquinhos no tempo da gente, né? Então, assim, esse artigo, ele é parte também de uma motivação que sai de outros artigos de outras economistas políticas que também publicaram coisas similares. A Vicky Mayer publicou um artigo junto com outras colegas dela, tratando do mesmíssimo tema, como os homens não citam as mulheres na ICA, que é a Intercom dos americanos, e a Paula Chakravarty, que é outra economista política fantástica, pouco citada também no Brasil, publicou um artigo há algum tempo atrás, uns 3 anos atrás, chamado Communication Also White, que é a comunicação tão branca, sobre como é o nosso campo e como a gente só se dedica a temas brancos. Então, eu queria terminar citando essas 2 mulheres e esses 2 artigos fantásticos, que foram uma influência muito importante, causaram um impacto muito importante em mim quando as li, porque são 2 mulheres que me influenciam há muito tempo, que têm um trabalho fantástico e que nos levam a ter novas ideias. Então, a gente espera que os nossos artigos, especialmente que esse artigo, seja útil para meninas e mulheres que estão começando a escrever ou que já escrevem há bastante tempo e não tiveram tempo de achar essas referências. Então, elas estão ali para que a gente comece a procurar novas mulheres e aos homens para que não tiveram tanto tempo de procurar novas referências para citar. Agora a gente tem uma leva boa de mulheres para citar. Obrigada, Anderson, pela oportunidade. Um abraço para vocês, um abraço, Rafaela, um abraço, Kaline. Eu vou fingir que eu não encontro a Kaline em reunião daqui a pouco. Beijos. Obrigado, Kaline, também. Aí desejo um bom trabalho, né, com o novo núcleo. Vai dar tudo certo, CNPq, e já estará oficialmente formatado. Obrigado pela presença. Querido, queria muito agradecer também o convite, a oportunidade de trocar essa ideia, parabenizar, né, pelo podcast, que é muito bacana. Eu sou sempre favorável a gente criar esses mecanismos de aproximação, né, do conteúdo acadêmico. E eu queria agradecer e, enfim, sugerir, né, que as pessoas deem uma olhada nos artigos, tanto nosso, como também o da Ivanete com o Paulo Vitor. Um abraço e muito obrigada. Obrigado, Rafaela, também. Obrigado, você vai correr daqui a pouco para a entrevista de tese. Obrigado também pela disponibilidade e pela parceria em mais um episódio de Jogando Dados. É isso aí, gente. A gente tem que correr, né, fazendo as atividades aqui. Mas eu queria agradecer muito a participação das meninas e eu acho que foi um episódio super importante, um episódio que merece ser ouvido mesmo, porque traz muitas dicas, muitos nomes, muitas referências, né? E é isso, bora pro próximo. Até mais, viu, gente? Beijão, Anderson e meninas. Isso, nós nos falamos na próxima semana. Eu destaco, né, que tanto não só o artigo que foi discutido aqui hoje, mas também um livro organizado pela Kaline com a Fernanda Ariane Silva Carreira, né, Mídia e Diversidade, Caminhos para Reflexão e Resistência, também estará com o link na descrição
do episódio. Não se esqueça de assinar o Jogando Dados para poder ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcast, Anchor, Spotify, Google Podcasts e alguns outros, mas mesmo assim não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha, né? Ajude-nos a divulgar e recomendar para amigas, amigos, companheiras, companheiros, enfim, que curtem a área ou que querem saber um pouco mais sobre os estudos de economia política da comunicação. O Jogando Dados é uma produção da parceria CUBUEL, né, que é o Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo, da Universidade Estadual de Londrina, e CEPCOM-FAO, Crítica da Economia Política da Comunicação, da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza, e as artes para a divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima, e lembre-se ainda mais, né, nesta outra onda que está se constituindo agora, se possível, fique em casa.